Livro dos Espíritos, conclusão, item 1. Nós, passando hoje por essa conclusão, nós vamos perceber a importância que o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, nos trouxe. Essa codificação de Kardec, de 1857, tão importante, tão inerente a todos nós. Desde aquela época, está aí sobrevivendo, e Jesus esperando que a gente evolua. Porque, veja bem, o Livro dos Espíritos veio para clarear as nossas ideias. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos já começa respondendo dúvidas de muitos. Quando ele pergunta, Allan Kardec pergunta aos espíritos, quem é Deus? Muitos ficam naquela dúvida. Deus e Jesus é a mesma coisa? A gente sabe que tem religiões que acreditam fielmente que Deus é Jesus. Mas aqui nós sabemos que Deus é uma energia suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo descende dessa energia. E que Jesus é um filho de Deus, assim como nós. Ele foi criado como uma centelha, a imagem e semelhança dele, assim como nós, mas Jesus está anos-luzes, vamos dizer assim, à nossa frente. Jesus é um espírito muito mais evoluído do que nós. Jesus é o nosso norte. E é ele que nos dá esperança todos os dias, no sentido de que eu sou a luz, vocês podem vir a mim, que vindo até mim, vocês chegarão um dia até o nosso Pai, que é Deus, que é de onde nós viemos. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós fomos criados simples e ignorantes. Que simples e ignorante é esse? A simplicidade, nós somos parte de uma energia. E ignorantes, porque a gente, quando nós somos criados, nós somos crus. Assim como criança pequena, que ao nascer ainda não tem o discernimento, mas que com a evolução do espírito e a evolução da criança, ela vai adquirindo discernimento. Quanto mais discernimento lhe chega, mais complexo também é aquilo em aprendizado que vai chegando para ela, e também consciência. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós nascemos como centelha, tivemos todo um desenvolvimento, chegamos ao princípio inteligente, saímos do reino animal, passamos para o reino hominal, teve a evolução dos homens, mas tudo iniciou-se lá no reino mineral. Nós sabemos, o Livro dos Espíritos nos ensina para onde nós vamos. Nós vamos exatamente para um lugar onde nós temos o quê? Afinidade. O Livro dos Espíritos nos ensina que a vida não cessa no túmulo. O que morre é o corpo físico, é a carne, é a matéria, mas a caminhada do espírito, ela é eterna. Para onde eu vou se eu desencarno hoje? Para lugares que têm pessoas com mentes, vibrações exatamente como as minhas.
O livro dos Espíritos nos ensina que se eu desencarno hoje e vou para uma zona umbralina, o umbral já estava em mim antes mesmo de eu desencarnar. Se eu vou para uma região positiva, a região positiva, os pensamentos positivos já estavam em mim. O livro dos Espíritos nos ensina também que a misericórdia divina é para todos e que depende do nosso discernimento, da nossa aceitação, da gente entender que nós somos errantes e precisamos melhorar. E que Jesus nos deixa, quando a gente erra, quando a gente cai, e aqui eu não vou tipificar os erros, porque erro é erro, né? Eu não vou colocar aqui menor e maior grau. Erro é erro. Claro, as consequências são diferentes, mas erros são erros. Mas Jesus nos deixa pagar esses erros às prestações. Que prestações são essas? Oportunidades. Sejam elas no mundo espiritual ou sejam elas no mundo físico. Reencarnando. Nós iremos reencarnar tantas vezes quanto for necessário, até que cheguemos aonde? Lá na classe dos Espíritos Puros. O livro dos Espíritos nos ensina que o universo é habitado e é habitável. E que nós, como seres humanos, às vezes, pela soberba, achamos que nós estamos sozinhos no universo. Mas tem outros planetas, anos-luzes à nossa frente, em questão de evolução. Mas esse pensamento desprende de quê? De uma mente fechada, sem discernimento, que vem sendo moldado por alguns princípios há muitos anos e que não se deixa a mente abrir para o novo. O livro dos Espíritos nos ensina a ter fé raciocinada, a raciocinarmos sobre aquilo que a gente vive e a retirar daquilo ali o aprendizado. O livro dos Espíritos nos ensina a sermos como homens de bem. Homens no sentido de ser humano. Homem e mulher. O que é o homem de bem? Aquele que, ao final do dia, reflete sobre os seus atos, aceita os pontos negativos e tenta melhorar aqueles pontos. O livro dos Espíritos nos ensina que existe uma complexidade muito maior do que aquilo que às vezes a gente olha e banaliza. Então, nós vamos agora na conclusão. Vamos iniciar essa leitura, nós vamos parando para fazer as observações e vamos avançando também. Aquele que conhecesse sobre o magnetismo terrestre apenas o jogo dos pequenos patinhos imantados que se movimentam na água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. O mesmo acontece com aquele que conhece sobre o espiritismo apenas o movimento das mesas. Ele vê nisso mais um divertimento, um passatempo das reuniões sociais, não compreendendo que esse fenômeno tão simples e vulgar, conhecido na antiguidade e até mesmo pelos povos semiselvagens, possa relacionar-se às mais importantes questões da sociedade humana. Veja bem, com o advento do Espiritismo, quando surge a doutrina espírita, com a finalidade de ampliar a consciência, trazer mais discernimento, fé raciocinada, né, sobre aquilo que nos cercam, o Espiritismo necessitou vir com uma bagagem mais robusta, precisou de vir
com provas. Nós sabemos, então, que lá na época de Kardec, quando ele começou a codificar a sua obra, existiam os fenômenos das mesas girantes, onde, através da energia daquelas médiuns das irmãs, né, e de outros que ali estavam, todos ali médiuns de efeitos físicos, a mesa se levantava, girava, fazia-se pergunta e os espíritos ali respondiam de acordo com as posições, e todos que viam aquilo ficaram maravilhados, alguma coisa existia, era de fato, porque eles viam que embaixo da mesa ninguém as levantavam, estava ali descoberta a verdade nua e crua para quem quisesse ver. E por que precisou ser dessa forma? Porque a sociedade daquela época já estava muito incrustada com a religiosidade daquele tempo. Então precisava ser uma coisa que eles iam ver e crer. Porque a grande maioria era igual Tomé. E hoje ainda o é, apesar de em menor grau. Hoje não é assim com o espiritismo? Às vezes chega diante de um médium, se um médium não te falar uma coisa muito detalhada, tá mentindo. Não falou nada que eu queria, né? Só que o que o livro dos Espíritos está nos dizendo? Só que a conclusão está nos dizendo? Olha, a partir daquelas mesas girantes, assim como um patinho que você coloca na água e ele começa ali a movimentar, né? Está o segredo para inúmeras coisas que vêm logo em seguida. Alguns olham para aquilo e acham brincadeira, mas dali nasce, como se diz, ali é uma semente que está sendo plantada com o intuito de germinar na mente dos homens. Quando uma mesa gira, é uma semente para que você comece a refletir, a raciocinar na sua mente no seguinte sentido: olha, alguma coisa tem por trás. Se eu estou vendo com meus olhos que determinada coisa está acontecendo, é inegável. O que está diante dos meus olhos não tem como eu contestar, porque eu estou vendo. Então, tem sim a semente. Hoje em dia, cada vez é mais escasso essa questão de ter essa mediunidade de forma que tem que comprovar algo. Porque a tendência é a gente evoluir. Então, a mediunidade continuará existindo? Sim, todos nós somos médicos, cada um em um grau diferente. O que vai importar é o quê? A gente vai conseguir discernir as coisas sem precisar de demonstrar sob provas robustas. Por quê? Porque aqueles que são adeptos já entenderam que existe. Se eu entendo que existe, e se contra aquele fato eu não tenho argumento, eu não preciso provar mais. Apesar que até hoje é feito um exercício. Antigamente, o Espiritismo precisava provar muita coisa. E até hoje ainda é alvo de muito preconceito. Ainda hoje é ligada a muita coisa de feitiçaria, de magia negra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso por quê? Por pura ignorância do ser humano. O ser humano coloca uma coisa na cabeça e não preocupa em estudar outras. O Livro dos Espíritos nos ensina que o Espiritismo é uma filosofia. Ela vem trazendo pensamentos, principalmente Sócrates, que nós precisamos discernir sobre eles. Nós precisamos parar de aquilo que alguém chega e nos diz,
a gente toma como verdade real e não vai ler, não vai estudar sobre. Nós que estamos dentro da doutrina é a mesma coisa. Se eu escuto alguém falando algo sobre a doutrina espírita, o que eu preciso fazer? Se eu tenho fé viva e raciocinada, opa, peraí, deixa eu ver o que fulano está falando. E se está dizendo, deixa eu ver se tem veracidade, eu quero estudar sobre. Então eu vou aonde? Eu vou na obra. Eu busco na fonte, porque aí eu saio do senso comum, do ouvir dizer, e passo a ter uma argumentação mais ampla. A partir do momento que eu busco na obra, aí eu vou colocar um princípio diante do outro e vou fazer uma comparação. É pertinente? Tem veracidade? As ideias batem? Tem alguma coisa batendo, então isso me interessa. Eu vou mais a fundo. Ah, não. Isso que fulano está dizendo é uma balela. Deixa de mão. E isso não é só com o espiritismo. Isso é com qualquer coisa, né? Hoje em dia existe aí as fake news, né? Onde as pessoas olham, acreditam, e a inteligência artificial também, né? As pessoas olham, acreditam, elas não querem nem saber, elas não vão nem a fundo para saber se é verdade, se é mentira. Vai acreditando e pronto, acabou. E aquilo vira uma verdade absoluta, uma verdade real, que se você contestar, misericórdia. Mas como nós somos inteligentes, o Livro dos Espíritos também nos ensina a respeitar o ponto de evolução do outro. O Livro dos Espíritos também nos ensina a sermos misericordiosos, porque nós também erramos. Porque nós também vamos precisar do perdão, vamos precisar da misericórdia. A minha verdade, ela não é absoluta, porque o Livro dos Espíritos nos ensina sobre o ponto de vista. Cada um, diante do ponto evolutivo em que se encontra, tende a ver uma mesma situações em posições diferentes, com reflexões diferentes. Mas o Livro dos Espíritos também nos ensina que todos nós vamos chegar. Então, de onde nasce algo simples, assim como nós, pode ter certeza que por trás disso tem uma complexidade muito grande. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós somos criados simples, mas que nós ainda não temos discernimento para poder ir mais a fundo nessa simplicidade. Porque nós somos como crianças pequenas que estamos engatinhando. Não adianta eu querer explicar para uma criança de 2 anos sobre o Teorema de Pitágoras, porque elas não vão entender, é muito complexo. Assim como nós, nosso ponto de entendimento espiritual, o nosso avanço moral, porque às vezes nós vamos até ter o conhecimento intelectual, mas a humanidade hoje carece de crescimento moral. Então, por trás de todas as coisas, existem complexidades que são tão importantes que vai fazer com que a gente avance. Então, nós podemos esperar que por trás de tudo que a gente estuda, que a gente vive e que a gente está na Terra, existe uma complexidade muito maior por detrás. Então, vamos continuando. Para o observador superficial, realmente, que relação pode ter uma mesa que gira com a moral e o futuro da humanidade? Mas quem quiser refletir, se lembrará de que uma simples panela com água fervente, cuja tampa se erguia pelo vapor, fato que se verifica também desde a mais remota antiguidade, surgiu o mais potente motor com o qual o homem atravessa o espaço, suprindo distâncias. Quando você coloca uma água para ferver, ela entra em ebulição e está tampada, a tampa começa a balançar, a levantar.
Aí você olha e fala, uma banalidade. É o vapor. É a água que está evaporando, né? Está aí em um dos seus estados gasoso. Está evaporando aí. Mas quem observou melhor, através dessa condição de vapor, criou algo muito maior do que uma simples tampa de panela que se sacode com a ebulição de uma água. Então, é isso que nós precisamos entender. Às vezes, aquilo que nos é simples, tem grande conhecimento ali por detrás. Aquilo que nos é simples vai nos soerguer na frente de uma determinada maneira que vai nos dar condições de fazer, de sermos muito melhores do que aqui atrás. E aí nós temos o ponto de vista ao qual nós já discutimos aqui tantas vezes. Vamos continuando. Pois, bem, aos que não acreditam em nada fora do mundo material, sabei, pois, que dessa mesa que gira e provoca o sorriso de desdém, saiu toda uma ciência, assim como a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera resolver. Apelo a todos os adversários de boa-fé e lhes suplico dizerem se tiveram o trabalho de estudar o que criticam. Olha aí. Aqueles que faziam, achavam graça daquelas mesas que giravam, não refletiram a ponto de entender que tudo que nós temos aqui hoje veio de um lugar muito distante e que nós, assim como lá em Evolução em Dois Mundos nos ensina, a gente se desenvolve e cresce aqui e lá, enquanto encarnados e enquanto desencarnados. A caminhada é eterna. O livro dos Espíritos nos ensina que ninguém está do outro lado dormindo o sono eterno, a não ser aqueles que acreditam nele. Porque existem colônias onde tem hospitais daqueles que acreditam dormir vou dormir eternamente. Eu vou aguardar a vinda de Jesus. E existem espíritos que estão ali dando passes diariamente, dando o intuito de acordá-los. Mas aquele espírito que está ali, ele acredita tanto nesse princípio do sono eterno, que quando ele desperta, ele entra numa paranoia, ele entra numa revolta tão grande, que tem necessidade de dormir novamente. Tem espíritos ali dormindo por 300 anos. Mas isso é regra? Não. Esses são exceções. Há aqueles que despertam e conseguem entender? Sim. Mas nós vamos estar abertos para os olhos espirituais e diante da nossa vida, que é a nossa origem. O livro dos Espíritos nos ensina que nós aqui estamos na matéria, que é temporário, mas que a nossa verdadeira morada não é. E que na casa do nosso Pai e do nosso irmão chamado Jesus existem várias moradas. E que quando a gente for evoluindo, nós vamos também mudando de cidade, mudando de dimensão, mudando de energia. E aqueles que fazem pouco, o livro dos Espíritos está nos perguntando: será que eles tiveram o trabalho de estudar? Será que eles tiveram o trabalho de deixar com que a mente se abrisse? Será que eles estão preocupando realmente no seu crescimento moral ou eles estão importando demasiadamente com o que o outro está acreditando?
O Evangelho nos chama a olhar para nós mesmos, assim como o livro dos Espíritos. Se eu posso ajudar o outro a soerguer o outro, que eu faça. Ore para que o outro tenha discernimento. Ore para que o outro possa pegar as ideias e refletir sobre elas. Mas que, sobretudo, eu queira me melhorar primeiro. Porque a minha evolução é só eu que vou fazer por mim. Os outros não estudam. O livro dos Espíritos nos ensina que a consequência é do outro. Queríamos que eles também estivessem pensando, concatenando, pegando as ideias, tentando trazer para a conduta. Será que realmente é isso mesmo? Deixa eu ir um pouco mais a fundo. Ah, mas eu não gosto de estudar, não gosto de filosofia, não gosto dessas coisas, não vou ficar louco. Vai nada. Aprendizado nunca é pouco. E o que você aprende como princípio moral e intelectual, porque nós estamos para desenvolver todos os dois. A questão hoje é que o moral está muito lá embaixo, né? O intelectual está lá em cima. Mas os princípios nos crescem. Vamos continuar. Porque, em boa lógica, a crítica tem valor quando o crítico é conhecedor do assunto. Se eu critico algo, eu preciso saber sobre ele. Por quê? Porque se eu estou criticando, eu preciso conhecer da verdade para saber se é ela mesma e eu ter argumentos para rebatê-los. A crítica só é válida quando se tem conhecimento de causa. Se eu não sei o que eu estou dizendo, é melhor ficar calado. Ou então, coitado, abre a boca, vai se ver aí motivo de chacota daquele que entende. Né? Então, eu acho que essa frase já explica, já fala por si só de muitos. Só critica quem tem conhecimento. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós não devemos criticar religião alguma. Nós precisamos fazer as nossas reflexões. É diferente de julgamento. O que eu ouço, eu preciso refletir, eu preciso discernir. Será que é isso mesmo? Será que é isso que Jesus esperava de mim? Será que isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Se Jesus é meu norte, se nós estamos dentro do cristianismo, se é o Cristo que eu sigo, é essa atitude que Jesus esperaria de mim? Aí eu vou refletindo, colocando as ideias. Mas julgar, você quer permanecer nessa conclusão? Ô meu filho, que você possa ter discernimento o quanto antes, né? Que você possa entender os princípios que Jesus realmente nos deixou. Eu não sou dona da verdade absoluta, porque o Espiritismo é apenas a ponta do iceberg. Tem muito conhecimento que está vindo por aí e que ainda nos carece, porque nós ainda não temos discernimento, mas todos nós vamos avançar. Então, eu desejo que você avance. Eu desejo que você estude, que você leia, porque tudo tem resposta. O Livro dos Espíritos nos ensina que todas as respostas chegam. Talvez não é o tempo que a gente quer, e nem da forma que a gente deseja, mas as respostas chegam. Só por aí, né? A gente sabe que nos responde muito. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o critério do observador consciencioso, não é criticar, é dar provas de leviandade e de uma pobre ideia de seu potencial de julgamento. Julga o que não conhece, só mostra o quanto
os seus argumentos e os seus conhecimentos são pobres. Sem dúvida, se estivéssemos apresentando essa filosofia como obra de um ser humano, ela teria encontrado menos desprezo, teria sido digna de um exame daqueles que pretendem conduzir a opinião. No entanto, ela vê dos espíritos, que absurdo. Se tivesse vindo de um ser que estivesse materializado, ou seja, encarnado, talvez o espiritismo ia ter outros olhos. Mas ver dos espíritos é um absurdo. Mas aí a gente pensa, como que é um absurdo se vir dos espíritos, se nós somos espíritos, a diferença é que nós estamos na carne? E que depois de desencarnarmos, a gente volta para a origem como espírito? Que enquanto encarnados somos alma? Então, se hoje o seu pai desencarnado venha com um conhecimento e te fala algo, você vai dizer, nossa, que absurdo! É um espírito como você. A diferença são os lugares em que nós estamos, a forma que nós estamos. Uns estão dentro de sala de aula, que é a Terra. Outros já cumpriram a missão por hora, e estão fora dela também, trilhando o seu caminho. Quando a gente vai para a sala de aula, a gente não retorna para casa? Mesma coisa é o espírito. Nós viemos para a Terra buscar conhecimento. Mas daqui a pouco, nós temos que voltar para casa. Alguém mora na escola? Não. Eu vou na escola, aprendo, convivo com meus professores, tenho por eles muito apreço, lembro dos meus até hoje. Tenho por eles uma gratidão enorme. Eu vim de escola pública com muito orgulho, mas numa época em que escola pública era. Nós saímos dali realmente sabendo tudo. A gente fazia qualquer vestibular e passava. Eu sou muito grata a cada professor meu. Mas a gente não mora lá. Nós tivemos os aprendizados daquela época. E agora nós estamos passando de níveis, foi passando de níveis, né? Foram chegando outras coisas mais complexas, mas todos eles fizeram parte de um aprendizado de uma época. Mesma coisa somos nós. Como é absurdo se eu vou voltar e vou ter aquela condição? Acreditar que o corpo físico morre e não tem mais nada ali é ficar constantemente naquela pergunta, naquela incógnita, para onde vim, para onde eu vou. E muitas pessoas chegam a deprimir com essa questão. Muitas pessoas envelhecem e se deprimem. Nossa, está chegando a hora da morte. Meu Deus, para onde que eu vou? Será que tudo acabou? Será que eu vou dormir? Talvez se tivesse buscado mais respostas, e eu não falo só dentro do espiritismo, não. Muitas outras religiões nos leva a essa questão espiritual. Todas elas nos levam, mas tem umas que têm uns princípios muito rústicos, uns princípios que a gente não pode aceitar e dizer, é isso? Eu vou dormir até? Oxe, meu filho, do outro lado trabalho é melhor. Não cansa, né? O espírito não tem cansaço. Então eu vou continuar evoluindo. Eu vou continuar seguindo. O judaísmo fala muito sobre o estado de nirvana, que é o ápice da comunhão com o divino, né? Da nossa evolução, do desprendimento material, de entendermos que nós vamos embora, nós não somos desse mundo. Então, basta você exercitar a sua fé, mas a sua fé viva. E, sobretudo, fazer o bem.
Porque se você não tem nenhuma religião, você não tem nenhuma doutrina, você não tem nenhuma filosofia, mas você caminha dentro da caridade, da beneficência, você está melhor do que muitos cristãos que são hipócritas, que estão dentro das doutrinas, dentro da religião, e está fazendo totalmente o oposto que Jesus faria se estivesse aqui fora. Né? Então, é reflexão, é aprendizado, é crescimento moral, é entendimento, sobretudo. Mal se dignam de dar-lhe uma olhada. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Fazeis, se vós o quiserdes, abstração de sua origem. Suponde que esse livro seja a obra de um homem? Dizei do vosso íntimo inconsciência, se após o terdes lido seriamente, nele achais matéria para zombaria. E ele está dizendo, olha, o espiritismo é julgado muitas vezes pelo nome. Assim como o macaco joga a nós pela casca, sem saber o que existe ali dentro. Mas nós, e agora eu digo a nós, estudantes da doutrina espírita, depois que a gente fez o estudo desse livro dos Espíritos, aqui tem motivo para zombarias? Ou aqui existem motivos para crescimento individual de cada um de nós? De melhoramento enquanto indivíduo. Quando nós passamos pelo livro dos Espíritos, ele nos deixa mais reflexivos, ele nos deixa com sede, com vontade de evolução e com evolução após ele, ainda que seja mínima, com as ideias mais concatenadas? Ou aqui está nos dizendo em verdades? Depois que a gente tem o estudo, nós podemos então, por si só, termos a conclusão do que ele nos traz. Que todos nós possamos ter discernimento, que todos nós possamos ir a fundo antes de criticar algo, que todos nós possamos entender que por detrás de pequenas coisas, às vezes possa existir algo tão grande, que foge até mesmo da nossa compreensão de tão grande que é. Que nós possamos entender desde já que a vida continua, que a vida não cessa no túmulo. Os meus entes tão queridos que desencarnaram, assim como os de vocês, que são muitos, vivem. O que morreu foi a carne. Nós vamos nos reencontrar. É questão de tempo. Porque a maior verdade que nós temos é a morte do corpo físico. Essa é incontestável. Ninguém está aqui ad eterno. E que nós, quando chegarmos do outro lado, como quando nos vermos formados por hora nessa série, nós possamos chegar e falar, opa, eu aprendi muita coisa. Vou continuar aqui em casa os meus estudos, eu estou de férias, vou continuar trabalhando por aqui, mas eu pretendo voltar às aulas. Porque eu tenho sede de conhecimento, porque eu quero crescer como indivíduo. Que nós possamos ver cada detalhe, cada coisa e termos as nossas reflexões, mas que as nossas reflexões possam ser feitas a partir do aprendizado efetivo e não do ouvir dizer de qualquer um que tenha passado. Ainda que aquilo que ele diga lá na frente você possa chegar a uma conclusão que é uma verdade absoluta, apesar de daqui debaixo desses céus nada ser absoluto, mas que você possa tirar suas próprias ideias. Não, realmente fulano está falando a verdade, mas agora eu tenho argumentação que me levou a chegar
a essa conclusão. Que Deus abençoe todos nós. Que Jesus, a espiritualidade, a amiga, continue conosco. E que a misericórdia divina não nos falte jamais. Que os nossos olhos físicos e espirituais jamais se fechem para Jesus, que está lá na frente brilhando a todo momento. Às vezes somos nós que fechamos os olhos e não conseguimos enxergar essa luz. Ela está à nossa frente. Nós não estamos sozinhos. Jesus não nos abandona. Que Jesus nos abençoe, mas abençoe também os nossos inimigos, que têm sede para que a gente possa sucumbir diante da vida, mas que a luz divina possa se ver reflexiva também no caminho de cada um deles, para que eles possam evoluir, crescer, ser melhores, possam nos perdoar, assim como nós também o perdoarmos, para que nós possamos seguir mais em paz. Alguma dúvida, gente?